A antessala do inferno. Salve cidadãs e cidadãos do Sul Global, eu sou Vini Albuquerque, esse é o canal Correio do Sul Global, o canal que versa sobre as notícias dos países em desenvolvimento com a visão dos próprios. Bom, o grande assunto dessa semana é justamente o fim do mundo, ou seja, o conflito, a escalada do conflito entre Irã e Israel no Oriente Médio, né? Eu acho muito importante a gente destacar vários pontos desse conflito, mas antes de começar a falar um pouco mais sobre isso, eu gostaria que você colasse o dedo no like, que você compartilhasse os nossos vídeos e também que você fosse mais ativo nos comentários, para que o canal possa crescer e atingir o maior número de pessoas possível, né? Então, como eu acho que é um assunto um tanto quanto extenso, já vamos entrar no assunto propriamente dito, né? Mas antes de falar da escalada do Irã e do conflito entre Irã e Israel, da participação de superpotências como China, Rússia e Estados Unidos da América, eu gostaria de perpassar um pouco sobre as relações históricas entre Irã e Israel. Bom, para a gente falar um pouco sobre as relações históricas dos dois países, é sempre bom a gente lembrar, não é, do fim do Império Babilônico, lá no ano 600, né? 600 e poucos anos antes de Jesus Cristo, porque na verdade a Babilônia foi destruída. Começa a haver maior interação entre hebreus e persas no Império Medo, né? Mais ou menos uns 678, mais ou menos não, com certeza, 678 anos antes de Cristo, né? E aí, 500 anos antes de Cristo, né, o que acontece é que o Império Aquemênida destrói a Babilônia, e destruindo a Babilônia, acaba herdando justamente o domínio sobre a Judéia, né? Judéia não, entre a tribo de Judá e o reino de Israel, que era a conformação, a reunião das outras 12 tribos, né? E dessa forma, a gente começa a ter uma maior interação entre persas e judeus. É sempre bom destacar uma questão nesse lado histórico / bíblico. A interação entre persas e hebreus era bem melhor do que a interação entre hebreus e babilônicos, hebreus e egípcios, porque entre esses dois povos, né, maiores que oprimiam o povo judeu na Bíblia, eram dois povos que escravizavam, enquanto que o Império Aquemênida tinha uma política de casamentos do seu imperador que garantia que os povos tivessem certa autonomia regional, né? Então, na realidade, a tribo de Judá e o reino de Israel se tornaram províncias do Império Aquemênida, né? Inclusive, isso é simbolizado na Bíblia dentro da história da Esther, a rainha dos persas, né? Que inclusive virou até novela da Record um tempo aí. A gente sabe, a partir daí, que no ano 70, a época do imperador Vespasiano, da Roma Antiga, o que acabou acontecendo foram que os judeus acabaram, depois de um processo de revolta contínua e sistemática, primeiramente contra o Império Seleucida, né, no Oriente Médio, e depois contra o Império Romano, que os judeus foram expulsos no ano 70, depois da Grande Revolta Judaica, né? A época que o Império Romano era governado pelo imperador Vespasiano, né? Essa revolta do ano 70, ela é famosa, ela é também um grande trauma na vida do povo judeu, né? E é a marcação temporal do período da diáspora, né? Posteriormente, o que ocorreu posteriormente à grande diáspora dos judeus com o Império Persa foi que no ano 651 d.C., né, o Império Sassânida, que era uma outra dinastia depois do Império Seleucida, né, que era basicamente formado por um Estado-Maior grego que invadiu o Império Aquemênida, né? E aí, obviamente, a cabeça do Estado persa nesse momento não pertencia ao povo persa, pertencia a um povo estrangeiro, macedônico, portanto, invasor, né?
quando esse império cai, na realidade, a dinastia sassânida acaba sendo... acaba ganhando novamente o poder dentro dos domínios do antigo Império Persa, né? E aí é o período sassânida da história dos persas. E aí em 651 o califado omíada, né, consegue islamizar a Pérsia, né? E nesse momento a Pérsia acaba se tornando um país islâmico, né? E vai se tornar um país xiita, que o coloca em várias questões em um lado oposto ao islamismo sunita, né? Já que os árabes são majoritariamente sunitas, enquanto o povo persa é majoritariamente xiita, né? E isso tem consequências até hoje, uma vez que a grande potência xiita e maior país xiita do mundo, pelo menos em termos de população, em termos de porcentagem populacional, é o Irã, né? E a grande potência sunita do Oriente Médio é a Arábia Saudita, e o próprio Maomé acreditava que Sunni, a palavra, era mais importante que a descendência de sangue, né? Então, obviamente, os muçulmanos deveriam seguir Ali ao invés de Omar, né? E a cidade sagrada dos muçulmanos, Meca, é uma cidade que, na verdade, é o principal centro islâmico, mas também sunita, né? É importante dizer isso. Posteriormente, o Irã teve ainda vários períodos da sua história. Teve o Califado Abássida, teve a invasão dos mongóis, teve ainda o Império Seljúcida, que também foi um império persa ao longo da história, né? De modo que para muitos acadêmicos, alguns até acreditam que os persas são o Estado-nação mais antigo do mundo, né? Uma vez que existe uma continuidade por causa de uma cultura comum, de costumes em comum, né? E, de uma certa maneira, é o Estado que existe de maneira contígua, ou quase que contígua, né? Há mais tempo. Até mesmo que a China, por exemplo, ela só foi se tornar um país unificado 250 anos antes de Cristo. Então, nesse momento, os iranianos já existiam, né? Por exemplo, a Índia. A Índia também é uma grande civilização, mas enquanto Estado-nação, ela só foi existir propriamente, né? Ou, se você levar em consideração o Raj britânico, mas aí se torna um pedaço do Império Britânico, ou ainda com a independência do subcontinente indiano em 1947, né? Antes disso, você teve o Império Bactria, que dominou grandes extensões do subcontinente indiano, você ainda teve outros processos históricos, mas de maneira objetiva, durante a maior parte desse tempo, o subcontinente indiano também estava dividido entre sultanatos, estava dividido entre reinos de maioria hindu. Então, enquanto o Estado existente, o mais antigo de fato é o Estado persa, né? E o próprio Estado judeu, apesar da gente poder também colocar os judeus ali como tendo como marco histórico o rei Davi, né? O rei Saul, a gente pode dizer que Israel não existiu durante praticamente 2000 anos, né? Então ele não é um Estado que existiu continuamente ao longo da história. Mas aí o que aconteceu no final do século XIX, né? Já trazendo agora um pouco mais para a modernidade, existiu um jornalista judeu do Império Austro-Húngaro chamado Theodor Herz. Ele criou no bojo de uma série de doutrinas que procuravam explicar o mundo e as nações por meio de um recorte racial, ele inventou aquilo que se chama de sionismo, né? Ou seja, que ele começa a defender que os judeus precisavam ter um país. A maior parte dos judeus acreditava que era importante voltar para a Terra Santa, para a terra que era de origem deles, né? Ainda que outros defendiam que a terra, o país dos judeus poderia ser em outro lugar do mundo, poderia ser nos Estados Unidos, poderia ser na Argentina, poderia ser na ilha de Madagascar, poderia ser em Ruanda,
Poderia ser em qualquer lugar, mas a maioria dos judeus que adotaram o sionismo passaram a crer que era melhor que eles voltassem para a sua terra de origem, que no caso, naquele momento específico, era um domínio do Império Otomano, né? Só que durante a Primeira Guerra Mundial, o Império Otomano ele é dissolvido, a maior parte a maior parte daquilo que se tornou a Turquia, né, passou também por um processo militar que foi aos poucos sendo retirado. O Kemal Atatürk, né, que é um grande herói nacional da Turquia, mas as regiões majoritariamente árabes do antigo Império Otomano passaram por um processo de recorte imperialista por parte do Império Britânico e do Império Francês, que foi o famoso Acordo Sykes-Picot, né, onde criou-se por parte do Reino Unido o chamado Mandato Palestino, ou seja, aquelas terras que faziam parte da Palestina histórica e pertenciam ao Império Otomano passaram a fazer parte do Império Britânico, né? E os judeus residentes no Reino Unido, que eram muito poderosos, inclusive no sistema financeiro do Reino Unido e também em outras partes do mundo, eles fazem com que a monarquia britânica assine a Declaração de Balfour, ou seja, que em algum momento os judeus pudessem retornar à sua terra prometida, a Terra Santa, já com as instituições, as estruturas do retorno à Terra Santa por parte dos entusiastas sionistas já estavam funcionando a pleno vapor, né? E o Reino Unido facilitou que os judeus comprassem terras que pertenciam ao povo árabe da Palestina, né? Que num primeiro momento não gerou grandes problemas, mas que foi gerando insatisfação e dissídia ao longo de todo o século XX, né? É importante lembrar também que durante a Segunda Guerra Mundial os judeus foram perseguidos, principalmente por essa doutrina racista da raça alemã, né, que era o nazismo. Então, quando descobriram qual era o significado e o conceito de solução final contra os judeus acabam sendo... acaba ocorrendo uma grande comoção mundial e a criação de um Estado judeu por parte da nova Liga das Nações, né, naquele momento, a partir daquele momento passaria a se chamar Organização das Nações Unidas. Um dos primeiros objetivos da ONU foi justamente tentar criar um lar para este povo que era tão sofrido, o povo judeu. Só que para isso seria necessário dividir a Palestina, né? Dividir a Palestina entre os povos árabes e os povos judeus. Uma vez que os judeus chegaram na Palestina, os outros povos árabes foram contra a instalação dos judeus ali. Porém, os povos árabes do entorno começaram a se apropriar, não é, de parcelas daquilo que era o território dos árabes palestinos. Então, a Jordânia, ela invade a Transjordânia, o Egito invade a faixa de Gaza, a própria Síria vai além das colinas de Golã naquele momento. Então existe um processo de independência de Israel, que é basicamente apoiado pelos países ocidentais e conseguem efetivamente, a partir de 1948, ter um pequeno território para chamar de Estado de Israel, né? O Estado do povo judeu. E daquela maneira, os povos judeus que estavam sofrendo na Europa, principalmente no leste europeu, né, com grande contribuição de Joseph Stalin, né, esse povo judeu, esses judeus que estavam desgarrados em toda a Europa, mas principalmente no leste europeu, eles puderam ter um novo lar, que era justamente onde hoje é o Estado de Israel. Mas os problemas não param por aí, né? O que acontece depois disso? Indo para o Irã. Em 1951, existia um primeiro-ministro chamado Mohammad Mossadegh, que ele, tendo acesso às doutrinas nacionalistas de outros locais do mundo, principalmente no mundo árabe também, né? Você tinha um grande partido nesse momento, que era o Ba'ath, um partido que pregava
o laicismo, o bem-estar social, a industrialização dos países árabes, a união entre eles, né, contra um inimigo em comum, que era o imperialismo europeu, o imperialismo norte-americano também. E essas ideias também vão sendo compartilhadas entre os persas, entre os iranianos. Então, em 1951, o Mohammad Mossadegh toma uma medida nacionalista, né? Acaba nacionalizando as empresas britânicas de petróleo em território iraniano, e em 1953 ele acaba caindo, né? Então, é de fundamental importância a gente entender como é que os problemas do Irã começam com Mohammad Mossadegh e como é que isso vai se tornar um problema até nós chegarmos na Revolução de 1979. A Revolução Fundamentalista do Ayatollah Khomeini, né? É importante a gente frisar nesse momento que o Irã e Israel nunca combatem entre si diretamente. Durante as guerras dos anos 60, a Guerra dos 6 Dias, Guerra do Yom Kippur, as intervenções de Israel nos anos 80 no Líbano, posteriormente na Palestina e novamente em 2005 com Ariel Sharon, os israelenses, né, e também na crise de Suez, né, lá com Gamal Abdel Nasser, né, Israel essencialmente briga contra os povos árabes que fazem fronteira com o Estado de Israel. Os povos árabes da Península Arábica, né, Israel tem relativamente uma boa relação, né, principalmente com a Arábia Saudita, que é aliada dos Estados Unidos. Mas Israel, na Guerra dos 6 Dias, na Guerra do Yom Kippur, né, vai brigar com o Líbano, com a Síria, com a Jordânia, né, que é um país que tenta ter melhores relações com Israel, com a própria Palestina e com o Egito, né. A partir dos anos 80, Israel começa a ter um ethos mais intervencionista, principalmente na Palestina, mas também no Líbano, né. Em 1993, o Partido Trabalhista, liderado pelo Isaac Rabin, que tem lá seus problemas históricos também, tenta assinar os acordos de Camp David, mediados pelos Estados Unidos da América, na época com o presidente Bill Clinton, né? Mas em 1995, a extrema-direita começa a crescer dentro de Israel, né? Isso também é um movimento que pode ser acreditado ao próprio Mossad, à própria inteligência de Israel, né? E o líder do Partido Trabalhista naquele momento, Isaac Rabin, acaba sendo assassinado por um fundamentalista judeu, né? Uma vez que nesse momento as questões relacionadas aos ortodoxos israelenses, aos ortodoxos judeus, melhor dizendo, é um problema muito discutido naquele momento, mas que ao longo dos anos do Likud no poder, que está no poder de Israel desde 1995, acaba se tornando cada vez pior. E o Estado israelense vai sendo sequestrado, primeiramente pela direita, depois pela extrema-direita e depois especificamente pela sua própria inteligência, uma vez que na conjuntura atual, o Benjamin Netanyahu ele é inimigo do judiciário de Israel. E ele se mantém no poder por uma grande sustentação militar e geoestratégica, né? E também com o apoio dos Estados Unidos da América, porque sem isso, obviamente, o Netanyahu não teria condições de permanecer no poder no Estado de Israel. Mas, depois, voltando ao Irã, depois da queda do Mohammad Mossadegh, o que acabou acontecendo foi que o Irã foi tendo governos cada vez mais liberais, né, com o Shah Reza Pahlavi, principalmente para os padrões de um país xiita, como é o Irã, né? De modo que a própria autoridade religiosa do país, o Ayatollah Khomeini, né, ele se indispôs com o rei do Irã e teve que partir para o exílio na França. Então, durante os anos 60, durante os anos 70, durante a maior parte desse tempo, o Ayatollah Khomeini,
que era um revolucionário, digamos assim, né? Mas do ponto de vista dos costumes ele era um contra-revolucionário. Ele ficou de fora do Irã, controlando a propaganda conservadora dentro do Estado iraniano, para que em algum momento ele pudesse voltar ao poder. E o Shah Reza Pahlavi, ele cometeu um grande erro. Principalmente depois da Guerra do Yom Kippur, em 1973, o Irã não participou ativamente desse conflito, até porque o Irã era visto no Ocidente como um país muçulmano moderado naquele momento. O Reza Pahlavi começa a tomar dores dos países muçulmanos, principalmente dos países do Levante, da região do Levante, né, afirmando peremptoriamente que Israel cometia abusos contra as populações árabes naquelas regiões, e ele não estava errado, né? Só que aí ele começou a se indispor com o Mossad, com o serviço secreto externo de Israel, né? E Israel também fez um cálculo político pragmático. Se os governos muçulmanos fossem sistematicamente mais radicais, né, o governo de Israel, que era visto como moderado, e também o Ocidente, veriam como cada vez mais fundamental a manutenção do próprio Estado de Israel, sendo ele um Estado laico, um Estado que aceitava muçulmanos, um Estado que aceitava cristãos, um Estado que tem uma grande população árabe vivendo lá, sendo residente lá e trabalhando naquele Estado. Então, no mundo árabe, os países que eram governados pelo Ba'ath, né, que era justamente aquele governo, digamos, trabalhista árabe, né, entre várias aspas, eles acabam sendo sistematicamente derrubados. O Irã, que também era um regime considerado moderado, passa a ser visto como inimigo pelo Estado de Israel, e também o socialismo árabe, liderado pelo Muammar Gaddafi, né, passa a ser um inimigo e vai ser cada vez visto mais como inimigo a partir dos anos 80, a partir do caso Lockerbie, né, em 1987, quando a Líbia é bombardeada, não é? Ao mesmo tempo que começa a ruir o sonho do socialismo árabe, que era justamente a tese de Muammar Gaddafi. Ele não era do Ba'ath, ele era socialista árabe, né? Então, o próprio governo de Israel, nesse momento, começa a fazer opções por governos mais autoritários, governos civis ainda naquela época. O grande símbolo do governo civil altamente ditatorial naquele momento era o nosso famoso Saddam Hussein, no Iraque, né? Que também dá um golpe no Iraque em 1979. Mas naquele fatídico ano, o Irã também sofre um golpe fundamentalista, em 1979. E aí, o Ayatollah Khomeini volta para o Irã, ele que era a autoridade religiosa do país, a autoridade religiosa dos muçulmanos xiitas são os ayatollahs, ele volta como líder de uma revolução e guardião supremo do regime iraniano naquele momento, né? O que vai fazer com que o Mossad, né, e também os Estados Unidos da América incentivem Saddam Hussein a fazer uma guerra contra o regime iraniano. É a guerra do Irã-Iraque, que começa em 1980 e vai até 1989. Então, como era um regime fundamentalista contra uma ditadura de alguém que tinha sido militante do Ba'ath, né, o Saddam Hussein é o herói neste momento, só que era uma ditadura altamente questionável do âmbito interno, porque era muito difícil a manutenção de uma ordem democrática dentro do Iraque do Saddam Hussein, né? Nesse momento, o Irã começa a ter grande apoio da União Soviética e de armamento soviético para lutar a sua guerra contra o Iraque, né? Que acaba não tendo o status quo da guerra, acaba sendo empate, porque o Irã não invade o Iraque, também não tem interesse no Iraque nesse momento, até porque existe um grande problema, o Irã teria um grande problema dominando a população árabe do Iraque, e o Iraque também não fez grandes ganhos, na verdade não teve ganho territorial nenhum, então o resultado da guerra foi um empate, né? Ao mesmo tempo que o Iraque também, em algum momento, começa a comprar armas da União Soviética, o que deixa
os Estados Unidos extremamente chateados naquele momento, né? Somente os caças de MiG-29, né? Que acabam ficando sem manutenção depois que a União Soviética acaba, e aí é o momento dos Estados Unidos fazerem a Guerra do Golfo contra o Iraque e acabar inviabilizando o regime do Saddam Hussein. Nesse meio tempo, a Organização para a Libertação da Palestina abandona o terrorismo, então Israel não tem mais razão para ficar bombardeando o povo palestino. Em 1993, há os acordos de Camp David, que acabam sendo deixados para trás depois que o Likud ganha o poder, depois do assassinato do líder trabalhista Isaac Rabin. Mas fica pior, porque em 2005 existe uma grande revolta árabe nos territórios palestinos, né? E aí o mandatário judeu da vez, o chamado Ariel Sharon, que havia sido do exército de Israel, acaba atacando brutalmente os territórios palestinos. E acaba fazendo uma eleição naquele momento, entre o Fatah e o Hamas. O Fatah, né, que é a autoridade palestina, acaba ganhando na Cisjordânia, e na faixa de Gaza acaba ganhando o Hamas, que nunca mais faz eleições. O Fatah é um grupo moderado, né? Enquanto que o Hamas é um grupo extremamente radicalizado. E é justamente o Hamas que é o pivô dessa situação, né? Bom, com o passar dos anos, o Irã começa, principalmente a partir de 2013, né? O Irã, que tinha o seu programa nuclear pacífico, ele acaba tendo que assinar acordos em 2013, inclusive o Brasil tentou fazer parte desses acordos, mas o Brasil tinha uma grande ilusão de poder com Celso Amorim, e aí a Hillary Clinton acaba fazendo um acordo nuclear com o Irã, de que ele poderia fazer pesquisas nucleares apenas para fins pacíficos, e esse acordo é assinado em 2013. A partir daí, existia um camarada, um grande gênio do militarismo na região do Oriente Médio, chamado Qassem Soleimani, que começa a mudar a estratégia militar do Irã para que ele tivesse todos os seus esforços militares voltados para os esforços internos, voltados para a missilística naquele momento. Enquanto que, no âmbito externo, o Irã iria ter mais influência no mundo árabe, né, mesmo sendo persa, dando grande apoio e suporte para milícias no Iraque, para o governo do Bashar al-Assad na Síria, para o Hezbollah no Líbano, que é um grupo radicalizado também, né, que não é um problema para o regime teocrático do Irã, para o Hamas na faixa de Gaza e para os Houthis no Iêmen. Dessa maneira, durante os últimos anos, o Irã conseguiu cercar Israel em relação a uma guerra por procuração, uma vez que o Irã sustentava todos esses grupos que faziam guerra contra Israel, e Israel não conseguia ter subsídios, não é? Para atacar diretamente o Irã. Só que aí o que acabou acontecendo foi que o Irã, o Hezbollah, principalmente o Hamas, fazendo ataques dentro do território israelense, acabaram atiçando Israel, né? Acabaram provocando Israel para que ele fizesse um ataque à faixa de Gaza. E o Irã prometeu responder se eles atacassem o Hamas. Isso há 8 meses atrás, de 8 para 9 meses atrás, né? Vocês se lembram da rave que os militantes do Hamas e os soldados do Hamas entraram em território israelense, mataram uma série de pessoas, inclusive judeus brasileiros, né? Naquele momento, naquela festa que estava acontecendo no sul de Israel, deserto de Negev, né? E aí, obviamente, o Irã fez ataques de mísseis naquele momento contra o Estado de Israel, e Israel respondeu também. Só que houve a destruição de algumas bases militares de Israel naquele momento, só que Israel, a partir daí, começou a fazer uma operação encoberta dentro do território iraniano como medida de resposta e também para fazer um ataque moral, né,
contra o regime iraniano, um ataque de terror, né, e que aconteceu justamente na semana passada, onde eles infiltraram drones dentro do território iraniano por meio de caminhões, né? Esses drones foram soltados por meio de agentes do Mossad que estavam lá dentro do território iraniano, né? Ao mesmo tempo que existiu suporte aéreo também. E esses drones fizeram a maior parte do trabalho. Porém, a supremacia que Israel diz ter sobre o Irã não é verdade, até porque aviões de última geração, principalmente os F-35, eles foram, 4 pelo menos, foram abatidos no território iraniano. E o Irã, sendo atacado pelo ar, acabou atacando Israel também. O Irã já atacou Porto de Haifa, Porto de Eilat, o Irã já atacou o Ministério da Defesa de Israel, o Irã já atacou, acabou de atacar um hospital hoje, né? A gente fica triste pelas perdas civis, pelas perdas militares também, porque os militares também são seres humanos. Mas a gente sabe que o Israel acabou atacando também um estúdio de TV nesse meio tempo, né? E, na verdade, o que nós temos agora, nesse momento, como esse conflito vai ficar, né, a partir de agora. Porque o que nós temos é que algumas, no ataque de semana passada, o Centro de Pesquisa Nuclear de Natanz, com o reator nuclear de lá, foi destruído, não chegou a vazar radiação para fora. Porém, os principais reatores nucleares, pode haver um programa nuclear paralelo iraniano, encontram-se debaixo da terra, né? Então, Israel não tem nuke busters capazes de explodirem essas instalações nucleares do Irã embaixo da terra, nessas instalações subterrâneas. Então, necessariamente precisará de apoio dos Estados Unidos da América. E os Estados Unidos da América já estão preparando um ataque ao Irã para tentar destruir as instalações nucleares subterrâneas do Irã, né? Além de fazer ataques aéreos, que muito provavelmente os Estados Unidos não vai ficar somente em ataques às instalações nucleares. Outros alvos militares e até civis de interesse dos Estados Unidos muito provavelmente será feito, né? É importante dizer também que Israel atacou alguns bairros residenciais também em Teherã. Bom, por enquanto o panorama da guerra é esse, né? O Irã também, Israel alegou pelo menos, né, que o Irã tem soltado mísseis balísticos MIRVs, né, que são mísseis de reentrância com múltiplas ogivas, um míssil capaz de carregar múltiplas ogivas, né? Então, nesse momento, o que nós temos de concreto é que a China e a Rússia, a Rússia dá um apoio discreto, os Estados Unidos dão um apoio a Israel de maneira mais incisiva, né? Inclusive, os homens de Estado dos Estados Unidos nem conseguem esconder que estão ajudando o Israel, né? Nesse momento, aventa-se a possibilidade de invasão terrestre do Irã. Nesse momento também, o Irã aventa a possibilidade de fechamento do Estreito de Hormuz para acabar com o abastecimento de petróleo no mundo inteiro, né? Dos blefs que o Irã pode dar, né? E a Rússia já tem se colocado, apesar da ajuda discreta em relação ao Irã, a Rússia já tem se colocado como um mediador entre Israel e Irã, né? Mas os Estados Unidos querem a destruição do aparato nuclear subterrâneo do Irã, Israel também, aventam nas próximas horas fazer um ataque nuclear contra contra as instalações nucleares do Irã, né? Não um ataque nuclear, né? Não utilizando armas nucleares, obviamente. E o Irã, por sua vez, acaba também ameaçando atacar as bases americanas que estão espalhadas pelo Oriente Médio. Inclusive, os Estados Unidos já retirou os F-22 que estão à disposição das suas tropas no Oriente Médio, né?
A China também tem colocado bastante ajuda militar contra o Irã, né? Mas acredito também que os homens de Estado dos Estados Unidos não estão atentando para a possibilidade de invasão terrestre do Irã, uma vez que, mesmo com os nuke busters dos Estados Unidos, é muito difícil destruir as instalações iranianas nucleares, e isso é admitido pelo próprio poder militar americano, né? Mas não estão atentando para a carnificina que vai ser, e também a possibilidade menor de vitória que os Estados Unidos teria caso fizesse uma invasão ao Irã por terra, né? Uma vez que o Irã é um país de 92 milhões de habitantes, e isso não é algo trivial. É um exército relativamente bem coeso, diferentemente do Iraque e do Saddam Hussein, diferentemente da situação do Talibã no Afeganistão, que, ao fim e ao cabo, depois de 24 anos, está aí novamente no poder no Afeganistão. Os Estados Unidos teve que se retirar de lá porque era impossível, impraticável permanecer lá, naquele país. Então, a possibilidade de destruição do mundo por armas nucleares ainda não acabou, e nós estamos aí esperando mais informações do inferno, estando na sua antessala, né? Espero que os homens de Estado do mundo tenham sabedoria, né? Inclusive o Kim Jong-il também ofereceu armas nucleares para o Irã neste momento, né? E a China continua mandando víveres e também munições para o Estado iraniano, ao passo que o Ocidente também se mobiliza para defender Israel. Eu parti para continuar, para encerrar esse vídeo, gostaria de dizer que, para o Sul global, pelo menos na minha opinião, a gente tem uma questão muito séria aí, porque, na realidade, o que o Ocidente pretende, né, é quebrar um vértice daquilo que seria os BRICS, um vértice militar, né? Os BRICS existem, o afinamento dos BRICS, né, na realidade, ele começou de maneira diplomática e econômica, em áreas que não eram necessariamente do âmbito geoestratégico. Até porque, dentro dos BRICS, a gente tem algumas rivalidades militares, principalmente em relação a Caxemira, né, que envolve a Índia e o Paquistão, né? Mas a resposta que os Estados Unidos da América deu para todo esse imbróglio envolvendo o Oriente Médio é uma resposta militar e geoestratégica. Ou seja, primeiro ele quer acabar com o vértice do Irã, para depois atacar a Rússia e, por fim, submeter economicamente e militarmente a China. Nesse cenário, nem mesmo a Índia conseguiria se sustentar enquanto potência militar e geoestratégica no longo prazo, porque ela pode até estar crescendo de maneira satisfatória hoje. Mas se o Ocidente permanecer forte, demandante e com seus tentáculos imperialistas por todo o mundo, em algum momento, fatalmente, o Ocidente se virará contra a Índia. Já a América Latina e a África continuarão sendo as colônias que são, né? Não lutam, países fracos militarmente perante toda essa situação, mas que fatalmente irão sucumbir se o Oriente, por assim dizer, for quebrado pelo Ocidente nessa guerra de manutenção das relações imperialistas no mundo, né? Então eu acredito que a melhor coisa que poderia acontecer nesse momento, né, o Irã que está sendo ameaçado de ser simplesmente obliterado, a melhor coisa que poderia acontecer era que o Irã resistisse a tudo isso, né? Inclusive um pouco antiético dizer isso, mas é importantíssimo para o mundo que o Irã, que o povo iraniano tenha a gana de resistir e permanecer sendo aquilo que o Vietnã foi até 1975, né? Na verdade, acredito até que a resiliência
do povo iraniano seja mais importante para o mundo hoje e para todos os povos dos países subdesenvolvidos, né, do que o Vietnã foi até os anos 70, né, principalmente de 1964 a 1975, quando deu um freio nas intenções imperialistas dos países centrais no Sudeste Asiático, né. Hoje o Irã ele é um mundo subdesenvolvido, né? Mesmo com todos os problemas e contradições sociais que esse país tem. Bom, se vocês têm opiniões diferentes, podem colocar aí no vídeo, né? Quando digo isso, não necessariamente sou contra o povo judeu, tenho grande admiração pelo povo judeu, tenho razões pessoais para admirar o povo judeu, né? Mas nesse momento o Irã precisa ter uma atenção especial do nosso país, né? Dos povos do terceiro mundo, melhor dizendo, nem do Brasil especificamente. E é isso aí, galera. Tô tomando um Lipton aqui, beleza? Permaneça conosco e cola o dedo no like, faz tudo aquilo que eu digo para vocês fazerem, façam agora. Eu acho até que a câmera agora está perdendo um pouco de bateria, que ela está piscando e tal, vocês estão dando para perceber aí no nível de iluminação e tal. E é isso aí. Bom, informação de última hora, como são fatos que estão acontecendo ao minuto, né? Então a gente sabe que a situação da guerra pode mudar a qualquer momento, né? O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, acabou de aprovar um plano de ataque contra o Irã, mas tem aí pelo menos 2 semanas para se decidir se ele fará isso ou não. É muito amadorismo, não é verdade? E a notícia que é do lado iraniano é que hoje, nesse momento, eles acabaram de atingir a Bolsa de Valores de Tel Aviv. Ramat Gan, se eu não me engano, que é o distrito financeiro. Bom, é isso daí. E é vida que segue, né? Continue aí compartilhando e curtindo os conteúdos do Correio do Sul Global. Valeu! Bom, até o momento, nesse vídeo, nós explicamos toda a gênese e história do conflito entre Irã e Israel, né? E dessa maneira vocês puderam perceber que existe uma grande história por trás de todo esse imbróglio, principalmente por trás dos fatos que vêm assustando o Oriente Médio e o mundo em relação àquilo que pode ser justamente a antessala da Terceira Guerra Mundial. Só que existe ainda, antes da gente concluir esse vídeo, né, um pequeno preâmbulo para o apocalipse, né, que é justamente o ataque com bombardeiros B-2 às instalações nucleares ucranianas, ou melhor, nas instalações nucleares iranianas. De Fordow, que é subterrânea, de Isfahan, né, que é uma cidade do oeste do Irã, e também de Natanz, que também é nos arredores de Teherã. Esses ataques foram feitos com bombas chamadas Nuke Busters, né, que são caçadoras de bunkers, né, caçadoras também de ogivas nucleares, que eventualmente estão escondidas em silos subterrâneos, né. Mas, pelo que foi anunciado pelo Irã, né, eles já tinham trasladado a maioria das suas centrífugas de enriquecimento de urânio para localizações secretas antes do ataque americano, né? E também o Irã acabou por fechar o Estreito de Hormuz, né? Parece que o ataque dos Estados Unidos não contou com muita eficácia, né? Porque parece que boa parte daquilo que é o programa nuclear iraniano permanece intacto. Na verdade, utilizou os seus sítios, né, as suas bases, os seus equipamentos nucleares como chamariz, né, para os ataques aéreos perpetrados pelos Estados Unidos, né, e, ao que tudo indica, os ataques nucleares, os ataques às instalações nucleares do Irã possivelmente foram avisadas para o Estado-Maior iraniano antes dos ataques acontecerem, o que tem gerado alguma celeuma no Ocidente, uma vez que essas informações podem ter sido vazadas, né? Além disso,
A China, no Conselho de Segurança da ONU, denunciou os Estados Unidos pelo ataque, e o primeiro-ministro da Rússia, Dmitry Medvedev, comentou sobre os ataques. Ele disse, de maneira muito simples, que o Irã agora irá continuar seu programa nuclear e hoje em dia não há nada que possa impedir o Irã de adquirir suas próprias armas nucleares, uma vez que o programa nuclear pacífico do Irã, que é observado pela AIEA, teve as suas instalações nucleares destruídas, né? Pelo menos as instalações físicas, não os equipamentos, que já tinham sido retirados, né? E as próprias organizações internacionais que vigiam, né, todo o programa nuclear dos países, parece que deu subsídios justamente para os Estados Unidos e também para Israel, né, fazerem bombardeios no Irã. E com o fechamento do Estreito de Hormuz nesse momento, então parece que o conflito no Oriente Médio vai se arrastar por mais algum tempo. Esperamos que os homens de Estado do Ocidente e do Oriente cheguem a bom termo e que as mortes acabem por cessar para que nós possamos viver num mundo em paz. Bom, é isso. Novamente, colhe o dedo no like, se inscreva, ative o sininho e comente para que o nosso canal tenha sempre mais engajamento, tá ok? Muito obrigado, meus amigos, e boa noite.